dia, queridos. Pode se sentar. Viu? Querido, você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Abaixe sua cabeça, querido, vamos falar com Deus. Pede para o Espírito Santo que está em você, para que Ele avive a palavra dentro de você, para que não seja só uma mensagem, para que não seja só um ensino bíblico, mas para que isso possa virar carne em você, para que o verbo possa se manifestar dentro de você, no âmbito que o Senhor quer, na forma que o Senhor quer traduzir isso dentro de você. Que isso ganhe vida, porque senão quem pode vivificar essa palavra é o Espírito. Vamos ler o texto? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Todo o governo de Deus, querido, ele se manifesta através do governo dos homens. Deus não se manifesta através de homens, Deus se manifesta através de governo de homens. Todos os lugares onde existe corrupção de governo de alguma natureza, o Senhor não pode se manifestar. Na sexta-feira, quando a gente estava estudando e falando aqui sobre governo, a gente precisa entender princípios que regem. Porque se você não entender os princípios aos quais Deus estabeleceu as leis, você vai viver de lei. Se você não entender por que eu não bebo? Por que eu não bebo? Você pode ser que não beba porque você cresceu num lar cristão e se acostumou a não beber. Pode ser que você não beba porque você entende pela doutrina que você cresceu que beber é pecado. Então você pode estar cercado de leis dentro de você que te impedem de fazer, e não que isso está te fazendo falta. O problema é que se você não entender o princípio, você pode não beber, mas vai corromper outros lugares na tua vida que eram para ser regidos pelo mesmo princípio.
Eu não bebo porque sacerdote não deve se apresentar diante do Senhor. Ele não pode tomar bebida forte. Esse é um princípio dado ao sacerdote. Se hoje eu estou diante do Senhor 24 horas por dia, então eu não posso beber. Isso é um princípio dado ao sacerdócio. Isso não é uma lei. O problema é que o que tem poder para ativar ou para tocar no meu espírito e para se multiplicar é a palavra que saiu da boca de Deus. E essa foi a palavra que saiu da boca de Deus. A lei não tem poder de multiplicação. Por isso, quando Jesus ensinava, eles comparavam com o escriba e falavam: você não ensina como escriba, você ensina com autoridade. Ou seja, você não está só repetindo a lei, você está explicando os princípios por trás da lei. Então eles diziam: não pode colher no sábado. Jesus explicava o princípio por trás daquilo. E quando o princípio entra, eu consigo fazer com que se multiplique para todas as áreas. Na sexta-feira a gente estava falando disso no Gênesis. Como desde o versículo 1 o Senhor começa a manifestar princípios de governo. Ele estava ensinando princípios por trás daquilo. Tudo que o Senhor liberou na terra só vai funcionar se alguém tiver assumido o governo por aquilo. No versículo 3, Deus cria a luz. Deus não criou o dia. Ele diz assim: a luz Deus chamou de dia, e as trevas Deus chamou de noite. Ele não criou o dia ali, os períodos. Lá na frente, quando ele cria o sol e a lua, Deus está estabelecendo os dias. Porque até então, ao criar luz e as trevas já existiam. Porque no verso 2, as trevas já habitavam sobre a face do abismo. A luz não existia, ou não tinha sido manifesta ainda. Mas quando Deus cria o sol, Deus está botando ordem na luz. Porque até então é como se Deus dissesse: existe treva, existe luz. Quando é que elas se manifestam? Está solto. Aí ele cria o sol e diz: o sol ele criou para governar a luz. Então ele está dizendo: o sol, você é responsável por administrar a luz que eu criei. Lua, você é responsável por administrar as trevas. Então agora a luz vai conseguir cumprir um propósito sobre a terra. Agora a terra vai ter um período de 24 horas, em que as plantas vão ter o período de absorver luz, de soltar oxigênio, a partir do momento que existe governo sobre a luz. Ah, Deus liberou poder na igreja, e daí? Quem administra o poder? Por isso que Isaías diz: a terra está cheia da sua glória. E depois eu acho que é Abacuque, se eu não me engano, que diz: e o mundo se encherá do conhecimento da glória. Porque a terra está cheia da glória do Senhor. Hoje, a terra está cheia da glória do Senhor. O povo não conhece, por quê? Porque é necessário pessoas com governo que administrem e liberem a glória. Porque tudo que o Senhor criou e liberou só funciona debaixo de governo. Tudo que foge de governo não cumpre propósito. Por isso que a maioria das pessoas está cheio de promessa, cheio de profecia, e não consegue manifestar. Desde criança tem profecia sobre a tua vida, e você já até desanimou com algumas delas. Já se frustrou com o pastor, frustrou com isso, frustrou com aquilo. O governo não está na mão de ninguém, está na tua mão. A palavra que o Senhor liberou continua sendo verdadeira. Tem palavras que o Senhor lançou sobre a minha vida quando eu era criança, e que eu me lembro que com 20 e poucos anos de idade, eu perguntava a pastores: por que Deus falou e não aconteceu? E aí eu achava que era o profeta que fez bobagem. Aí você fica tentando encontrar onde é que está o erro, mas o fato é que, como você tem temor e não vai culpar a Deus, você fala: deixa para lá. É igual Deus ter falado: o povo vai ficar 400 anos no Egito, ficou 430. Por quê? Não sei, deixa para lá. Ficou porque alguém errou no governo, porque Moisés falhou na administração do governo. Por que não aconteceu? Porque você falhou no governo. Porque se não cumpre. A palavra do Senhor, ela não volta sem cumprir aquilo que foi designada. Isso não significa que ela vai gerar o que era para ser gerado. O Senhor, quando entrega sementes na sua mão, não significa que a semente vai frutificar. Depende de você colocar na terra, dar à terra o adubo que ela precisa, dar o cuidado, podar, depende de você. Mas como é que ela volta para o Senhor cumprindo? Ela cumpriu, nem que for para juízo sobre a tua vida, mas ela vai cumprir. Ela vai cumprir para no dia do juízo o Senhor falar: eu te entreguei a semente aquele dia.
Quando nós vamos na rua de quinta-feira, toda palavra que sai da nossa boca, ela cumpre, porque a palavra que sai da boca do Senhor não volta para si, sem cumprir um propósito, seja para salvação ou para condenação. Por isso que nós dissemos, é melhor você não ouvir algumas coisas, porque quando você passa a saber, você passa a ser digno de juízo por aquilo, porque a palavra saiu e cumpriu o propósito. É como um oficial de justiça. Você já viu gente correndo de oficial de justiça? Ele foge, porque a partir do momento que ele foi notificado, o peso está sobre ele, ele já foi avisado. Enquanto ele não for notificado, ele pode ficar correndo, e o juiz não pode executar a pena sobre ele, porque ele não foi notificado. Assim a palavra do Senhor. A palavra de um juiz é como a palavra de Deus, ela sai para notificá-lo. Se ela vai acontecer ou não está na tua mão. E a dificuldade de entender isso é porque no Éden o que Satanás propôs e o que Adão fez foi isso: abrir mão de governo, abrir mão de responsabilidade. Porque responsabilidade cansa, porque governo cansa, governar sobre si cansa. Mas se a gente não entender isso como princípio, a gente vai ficar buscando as leis que vão fazer com que se cumpram as palavras de Deus na minha vida. O que eu tenho que fazer então, pastor? O que eu tenho que fazer lá? Estou com dificuldade nessa área. O que eu tenho que fazer? Não, você tem que assumir governo. Assim, assumir governo começa com se governar, se dominar. Nada toma a minha vida, eu a entrego. Nada rouba o governo que eu tenho sobre as minhas ações. Nada, porque enquanto está me roubando, significa que eu não tenho governo, e por isso eu não consigo exercer sobre os outros. Porque o primeiro lugar que eu tenho que conquistar domínio é sobre mim. Domínio próprio, isso é um fruto do Espírito. Por isso que antes do multiplicar, vem frutificar em Gênesis. Adão frutifica antes de querer multiplicar, senão você vai multiplicar coisa errada. Manifesta em você frutos. Isso só acontece quando eu me posiciono. Sabe por que você não consegue ver frutos de governo na tua vida? Porque você não assumiu o lugar de governo. Nós estamos esperando às vezes que Deus manifeste o governo. Eu estou esperando que as pessoas venham até mim. O Senhor falou que eu vou liderar pessoas, eu estou esperando pessoas virem. Eu dou ordem e eles não obedecem. Eu falo, bom, não deve ser tempo então. O problema é que você está atribuindo ao lado de fora a responsabilidade do que tem que ser manifestado do lado de dentro. Isso não está do lado de fora, está do lado de dentro. É como uma mãe, o corpo da mãe, eu já falei isso aqui, ele manifesta isso. Quando é que ele produz leite? Quando tem uma criança para amamentar. Quando a mãe tem que assumir a responsabilidade, o corpo responde. O corpo de Cristo funciona da mesma forma. Quando a gente fala isso a respeito de dinheiro, de que o recurso está no propósito, ou seja, se Deus deu uma palavra, o dinheiro está em algum lugar. Não existe a igreja não conseguir fazer algo porque faltou dinheiro. Então não foi o Senhor que mandou fazer. Porque o Senhor garante que o recurso vai estar lá no propósito. O Senhor fala para Adão, ó, você vai trabalhar, você vai cuidar das coisas e por acaso, deixa eu te falar, vai ter umas frutas lá quando você chegar, você pode comer. O recurso não faz parte do propósito. O recurso é provisão para um propósito. E isso é com recurso financeiro e com todos os outros. A capacidade está lá já. Deus não ensina Adão a nomear as coisas. Adão descobre que tem capacidade de julgar animais e dar nome para eles, quando ele se coloca em frente dos animais e começa a abrir a boca. Deus traz os animais. E Deus está dizendo, em outras palavras, manifesta teu governo aí. Abre a boca. E pela primeira vez na Bíblia, ao menos, Adão fala. E ele começa a olhar para um bicho e fala, vaca, macaco, leão. E ele olha e fala, eu sei fazer isso. E Deus fala, e o nome que ele deu foi, ou seja, o que ele falou está falado, ele tem governo. Mas o governo só se manifesta quando ele exerce. Quando ele se posiciona e fala, vou fazer. Eu vou assumir esse lugar que me foi dado. Pronto, isso flui. Por quê? Porque Deus disse que Ele era. Se o Senhor disse que você está aí dentro já. Se o Senhor falou que você é pastor, você está aí dentro. O problema da manifestação pode estar em uma série de coisas. Pode estar primeiro, você entender que isso é de dentro para fora. Quem começa a se submeter ao modelo é você.
Eu lembro que por várias vezes eu falava, hoje o Mateus até comentou algo de muito tempo atrás, uma conversa que eu tive com o Caio, e talvez pelo meu trabalho, pela minha profissão, eu sempre tive muita consciência disso. E eu falava para o Caio, mesmo antes de ministério, eu falava para o Caio com relação à roupa. Eu falava, você é advogado, a roupa que você usa. E há um tempo atrás eu falava para as pessoas sobre foto de WhatsApp, eu falei, você tem noção que você está postando? Seus clientes vêm, você não se preocupa? E eu nem estou pensando em ministério. Eu falo, seus clientes estão vendo. Já parou para pensar? Porque você já viu, já parou para ver fotinho do perfil do WhatsApp das pessoas? Eu olho. Eu vejo aquele desenho pequeno, o que será que é aquilo? Eu clico e eu olho. E você tira uma imagem da pessoa dali. Eu vejo algumas pessoas, eu falo, essa pessoa, ela não entende quem ela é. Profissionalmente, ela não sabe quem ela é. Porque ela compartilha uma parte da intimidade dela comigo, em que ela é obrigada, mas ela não se responsabiliza pela imagem dela. Ela não está preocupada em manifestar para o lado de fora aquilo que ela diz que é. Ela não é responsável pela imagem, mas está esperando a promessa de que Deus falou que vai ser um grande empresário, vai ser um grande isso. Que jeito? Vai vir um pacote te vestir? Se eu não começo a governar sobre mim, para me colocar no lugar que Deus falou que eu vou estar, isso não vai acontecer nunca, porque começa aqui. E quando o Senhor fala que eu sou pastor, sou profeta, aí muda tudo, eu já contei aqui. Eu joguei metade do meu guarda-roupa fora, quando eu descobri que eu ia trabalhar para o Senhor. Não era roupa mundana, era roupa de moleque. Eu falei, isso aqui não condiz com aquela imagem que Deus disse. Eu ainda não sou aquilo, sou. Eu sou uma manga desde que eu era desse tamanhinho. Eu só não amadureci ainda, mas eu já sou isso. Como é que esse galho está cheio de flor de laranjeira? Não pode. Mas o Senhor não vai fazer isso. Deus não vai entrar no meu guarda-roupa e falar, filho, isso aqui não cabe com a imagem. Eu é quem faço. Eu é quem olho. E você pode perguntar para a Bel. Eu não sei se ainda tem em casa. Eu estou falando de coisas de estética que eu usava. Eu falei, não cabe. Não é pecado, não é errado, mas não condiz com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso governar sobre aquilo que Ele tem para mim. Eu preciso me conduzir sobre aquilo que Ele tem para mim. Se minha mente não for transformada de início, para me portar no lugar que o Senhor falou que tem para mim, esquece. Você está esperando o quê? Você está aguardando o Senhor vir e entregar alguma coisa. Isso não vai acontecer. Se os nossos modelos internos não forem transformados e mudados, atualizados, sem perceber, eu continuo me portando, me vestindo, falando e me comportando do jeito que sempre foi. Eu preciso me olhar no espelho em todos os aspectos e falar, eu sou aquilo que o Senhor disse a meu respeito. Eu sou aquilo. Em tudo, gente. Em tudo. Isso é zelo com a casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor. Isso é zelo. Todo lugar que o Senhor liberou uma palavra e tem problemas e tem falhas, falta governo. Em tudo. Deus fala comigo em cada detalhe. Em detalhes. Sabe aquilo caído ali? Sabe o som dando ruído hoje? Deus falou assim para mim, isso acontece porque não tem governo sobre o som. Isso não tem a ver com louvor. Tem a ver com o som. Ele falou, não tem governo sobre o som. Por isso que o som de vocês nunca resolve. Governo é alguém que assume, eu vou dar jeito, não em função de mim, em função do propósito. Todos os lugares onde tem, que o Senhor estabeleceu, todo propósito estabelecido por Deus, a falha nunca é por causa de provisão, ela é sempre por causa do governo. Por falta de identificação, de como administrar o recurso, pelo que for, mas sempre está no governo, e a gente precisa entender isso como um princípio, porque se eu não entender como princípio, vai acabar o culto e vai vir todo mundo falar, vamos resolver o som, fala, não entendeu nada. O princípio tem que ser arrumado, governo tem que ser assumido. José e Maria, quando tem Jesus, por que Jesus nasceu naquela casa? Porque Maria achou graça aos olhos de Deus? Não, porque Maria era casada com José, porque as promessas eram para um filho de Judá. Quem era de Judá era José e não Maria. Maria era de Levi. Maria casou bem. Maria era crente, mulher de Deus, mas ela casou bem, casou com o homem certo, e aí a promessa pôde vir sobre ela. E o anjo fala com ela e dá notícia. No dia em que José assume a paternidade sobre o menino, nunca mais o anjo fala com Maria, agora só fala com José.
Foge para cá, volta de lá, vai para Nazaré, vai para cá, só com José. Por quê? Ele assumiu o governo. E o governo é dele. Ele é o homem daquela casa. Mas ele assumiu esse lugar. Deus antes queria falar com Maria e não com José. Deus não queria nada. Deus só se manifesta em lugares onde o governo é assumido. A glória do Senhor só flui debaixo de ordem. Sabe os profetas de Baal? Por que eles não conseguiam profetizar? Profetas de Baal, querido, não foram 400 homens importados da Síria. Eram 400 profetas de Deus, que começaram a comer na mesa de Jezabel. E agora profetizavam para ela. Por que esses homens que eram profetas, 400, vão debaixo de um altar, começar a clamar ao céu e o céu não responde? É lógico, Elias era mais santo, Elias era de Deus, tudo isso você pode pegar, mas o princípio por trás disso é, aqueles 400 que antes atraíam a glória de Deus, estão debaixo de um governo corrompido agora. O que eles não entendiam, é que a unção que eles tinham para profetizar, não estava neles, estava em administrarem um poder dado por Deus. Quando o governo é corrompido, e eles se colocam debaixo de Jezabel agora, a unção fecha. A terra de Israel, a chuva é uma resposta à terra. Vocês sabem disso no natural, né? O que cai do céu é a água que subiu. A água não está no céu, a água está no chão, ela sobe. Por que o céu se fecha sobre Israel durante 3 anos e meio? Ele se fecha porque o governo na terra se corrompeu. E se o céu responde à terra, o governo na terra se corrompeu, porque Jezabel tomou o governo, o céu não tem o que responder. É sempre uma resposta. Na verdade, a maior parte das coisas na tua vida que está travada, que não anda, que você está esperando em ministério, você tem que começar a olhar e falar, epa, o Senhor já liberou. Já foi liberado. Será que eu estou andando no tempo de Deus? É tempo mesmo que eu estou vivendo? Ou a manifestação está fechada porque aqui embaixo o governo está corrompido? Ou porque aqui embaixo, como os profetas de Baal, dentro de mim existe um profeta de Baal, que está governando em função de profetizar sobre a minha carne e a minha alma. Um profeta que responde, teoricamente, a Deus, mas que está tentando profetizar os desejos da alma. Se utilizando do altar, se utilizando das leis, se utilizando do governo estabelecido na terra, mas ele está profetizando a alma. Ele está tentando estabelecer a vontade do próprio coração, e por isso o céu não responde. Ou um governo entregue. Davi governava maravilhosamente para o lado de fora, a casa dele era uma bagunça. Davi olhava para dentro de casa, era uma tragédia. Os filhos brigando por governo, um brigando com o outro, querendo a herança do pai. E a Bíblia diz assim, e Davi nunca tinha corrigido o filho. Davi olhava para trás e via que era uma desgraça tão grande arrumar aquilo tudo, que ele fechava os olhos e falava, isso não é meu não, já tão grandes, graças a Deus, que ele já está ficando de maior até, aquele ali já casou, ufa, é problema deles. E ele não cuidava da própria casa. O homem de Deus, sim, estabeleceu a tenda, estabeleceu o recurso para Salomão, fez tudo, preparou o caminho, profetizou a vinda de Jesus, fez tudo, amém. Isso não resolve todos os problemas, porque as áreas onde ele intencionalmente aplicou o governo, a unção que estava sobre ele foi. Os filhos, ele não quis aplicar o governo naquele lugar, dava trabalho. A família de Davi era uma bagunça. Sobre aquela área, Deus fala, não tem o que eu fazer. Ah, Senhor, cuida dos meus filhos. Deus fala, não sou eu, a terra eu entreguei aos filhos dos homens. Os céus pertencem a mim. Agora, a mesma capacidade que eu te dei para cuidar das minhas coisas, eu te dei para cuidar da tua casa também. Se você exercer governo sobre os teus filhos, você vai ver o mesmo fruto lá na tua casa. E se você não exercer, vai morrer cheio de glória. A tua descendência vai ser uma desgraça, porque os teus filhos vão levar isso adiante, e é o que acontece. Porque convidar Deus para morar na tua casa, a gente aprendeu que você chama Jesus para morar na tua casa, está tudo resolvido. Por isso que está cheio de filho de crente na cadeia. Por isso que está cheio de filho de crente desviado. Porque Jesus mora em casa, glória a Deus.
Jesus morreu na cruz, ele resolveu tudo, e ele não resolveu nada. Ele abriu as portas para você resolver. Ele te devolveu a autoridade para você tocar o diabo do Éden. Ele gerou um novo Adão, um segundo Adão em você e fala: não cometa o erro de Adão. Cuide do que eu te dei, lavre a terra que eu te dei, guarde a terra que eu te dei. E ela vai responder debaixo da tua palavra. O erro de Adão foi não cuidar. Estava cansado de tanto arar a terra, ele não guardou. E deixou Satanás entrar e começar a bater papo com a mulher dele. Tudo é governo. Aí você começa a descobrir como dá trabalho governar. Como é trabalhoso manifestar o céu sobre a terra. Porque está em cima de nós. Quando Deus estabelece Saul como rei, aquilo é uma resposta a um pedido do povo, antecipado. O povo olha para os outros povos e vê reis, figuras de governo que representam uma nação. Isso eram os reis. A coroa representava uma nação. O povo de Israel não sabia, mas o Senhor estava construindo o governo em Israel para se manifestar no Cristo. O rei de Israel estava sendo construído. Ainda não era tempo. Eles olham para os outros povos e falam: nós queremos aquilo. Nós queremos uma figura. E o Senhor dá para eles essa figura, do jeitinho que eles pediram. O homem mais bonito de Israel, o homem mais alto de Israel, um capitão. O que eles pediram, é desse jeito, é isso aí que a gente quer. Está aqui para vocês. Saul não governava nem sobre si, mas ele tinha coroa. O que o Senhor estava falando com aquilo para o povo de Israel e falando para nós: vocês entendem que o fato de você receber a coroa não te garante governo? Você entende que esse homem é grande, é forte, esse homem profetiza, ele tem unção, ele tem toda a aparência do crente, a imagem que você tem na tua cabeça do ministério que o Senhor te prometeu. O Senhor está falando: você quer aquilo? Tó. O que mais que falta? Ah, eu quero ser alto. Você vai ser alto. O que precisa para representar esse governo que você está imaginando? Tem que ser assim: está aqui, é isso que vocês querem, é isso. Recebam. E o Senhor está dizendo: você percebe como não sustenta? A coroa é pesada demais. Se isso não for gerado do lado de dentro. Tem profecia, foi escolhido por Deus, recebeu unção, capacidade, profetia, tinha tudo para ser rei. O Senhor está dizendo: o governo não se constrói desse jeito. O governo é uma construção de dentro para fora. Não se trata de te entregar nada. E aí quando Saul falha, Deus fala: Samuel, eu vou te mostrar agora como se constrói o rei. Então Davi vai manifestar na vida dele agora o Cristo sendo construído. Primeiro, Samuel, não olha para a aparência deles. Primeira lição, Samuel: eu olho o coração, eu não estou olhando a aparência. A primeira lição: meu filho, eu não estou olhando o quanto você sabe tocar. Para de se apoiar no quanto você sabe pregar. Para de se apoiar no quanto você lê a Bíblia. Eu não estou olhando isso. Entendeu, Samuel? Entendeu a profecia que você recebeu? Não tem a ver com a tua capacidade. A primeira lição. A segunda lição para Davi: Davi, o fato de você receber profecia não construiu nada em você. O que eu repito sempre: no dia seguinte, às 5 da manhã, o pai Jessé vai acordar Davi e fala: ô reizinho, vai lá limpar o curral das ovelhas. A profecia não constrói nada. Você continua no lugar que você está. A diferença agora é que você sabe quem você é. E você vai identificar no processo que o Senhor está criando à tua volta, o porquê as coisas estão acontecendo. E quando o diabo vier falar para você que está errado, porque as coisas estão acontecendo, você tem uma palavra para se agarrar. E fala: eu sei o que o Senhor falou a meu respeito. A profecia é para isso. O governo dentro, querido, ele se manifesta. Ele é assumido, ele não é dado. Ele já foi entregue. Quando Golias começa a gritar naquele vale, falando: me dá um homem, me dá um homem, me dá um homem, me dá o governante. O homem mais alto de Gate, dos filisteus, está clamando pelo homem mais alto de Israel. O homem que tinha coroa. Mas o tamanho dele do lado de fora não tinha nada a ver com o tamanho que ele era do lado de dentro. Então Golias está gritando e Saul está se fazendo de besta, andando para lá e para cá e falando: não é comigo, não é comigo, não é comigo. Quando Davi ouve aquilo,
Davi fala, que loucura é essa? Dentro de Davi tem um grito. Eu lembro quando eu estava prestando serviço há uns 3 anos atrás, mais, 4, 5 anos atrás, numa empresa lá no Taquaral. E eu lembro que eu estava andando um dia, com a dona da empresa, andando pelo salão, passando, e tinha um pedaço de papel no chão. E instintivamente, baixei, peguei o lixo do chão assim, fui andando. Quando chegou no fim, ela falou, por que você pegou? Eu vi que você pegou. Ela era lixo. Ela falou, eu também faço isso. O nome disso é governo. Está dentro, manter o lugar limpo. Quando isso é sumido do lado de dentro, isso flui do lado de fora. Não é tarefa pegar o lixo do chão. Faz parte do governo. Por isso que você não entendeu o princípio, você vai precisar de leis para saber o que você precisa saber na tua casa. Ah, pastor, eu estou fazendo isso aqui agora, eu estabeleci isso aqui. Tudo bem, querido, mas o legalismo não sustenta as coisas. Se você não entrar nesse lugar de assumir governo pela criação dos teus filhos, não tem lei que vai educar os teus filhos. Se você não for o verbo vivo, encarnado dentro da tua casa, verbo que corrige, verbo que ensina, verbo que discipula, verbo que pode ser comparado, esquece, teus filhos não vão ser gerados naquilo. Pensa nos meninos que cresceram ao pé do trono, os filhos de Davi. Aqueles meninos cresceram vendo o que é governar. Quem deles manifestou alguma coisa? Nem Salomão sustentou. Porque isso tem que ser assumido do lado de dentro. Eu vou ser o que o Senhor falou a meu respeito. E eu não estou esperando as coisas chegarem para isso. A nossa natureza é tentar se sustentar com o que acontece ao nosso redor. Se amparar no que acontece ao redor. Quando Davi entra para o palácio, como capitão de Saul agora, Davi começa a ser treinado pelo Senhor, para se transformar naquilo que o Senhor tem para ele. A base de Davi, querido, estava dentro, não estava fora. Saul oferece um púlpito para Davi. Davi usa as minhas armas. Usa as minhas armas para você guerrear com Saul, com Golias. Saul no fundo sabia, o trono é que tem que estar guerreando lá. Pega aqui, Davi olha aqui e fala assim, eu não sei lidar com isso aqui. Eu vou porque eu amo o Senhor, eu entendo, mas pastor, prega você, eu vou com os meus negocinhos mesmo. Eu vou com o meu pandeirinho mesmo tocar lá, e o Senhor é comigo. Você vem com espada, com lança, eu vou no nome do Senhor, o que eu tenho é o nome do Senhor aqui dentro. Mas a gente coloca no púlpito, na espada, ou no que quer que seja, o que vai acontecer. Eu vou manifestar governo quando o Senhor tiver me colocado naquele lugar. Você dizer, não, meu filho. O trono é onde o governo se assenta. O trono não é o governo. O trono é só uma cadeira. Davi continua sendo o rei enquanto ele está no trono, enquanto ele está fugindo de Absalão. Ele continua sendo, porque isso foi gerado dentro dele. E quando Davi entra e começa a seguir Saul, ele pode ter pensado, eu teria pensado no lugar dele, acabei de me casar com a filha do rei, pronto, a profecia vai se cumprir. Estou no palácio, casei com a filha do rei, vai acontecer alguma coisa com Jonatas, eu vou assumir, a profecia vai se cumprir. E o Senhor toca ele de lá. Porque o que Davi estava fazendo dentro do palácio era se capacitando para algo. O Senhor tira de Davi até a arma. O que o Senhor estava dizendo é, agora você vai começar a manifestar governo. Porque até então, Davi, tudo que você está fazendo é debaixo da autoridade dada por Saul. Você governa um exército que não é teu, é de Saul. Tudo que Davi fazia era debaixo da autoridade do governo de um outro homem. Deus está dizendo, deixe tudo. Agora você vai começar a manifestar o governo que foi gerado dentro de você. E quando Davi sai, ele tem duas coisas na mão. Ele vai até o profeta. Ele vai diante de Deus falar, me dá provisão para o caminho. E ele recebe duas coisas, uma espada e pão. Provisão e a palavra.
Quando o Senhor te tira desse lugar para te encaminhar para um lugar em que agora você vai começar a manifestar governo, Ele vai te dar duas coisas. Provisão, Ele está dizendo, fica tranquilo que eu vou te sustentar no caminho. E segundo, a palavra, o que Ele disse a teu respeito. A palavra que Ele recebe, a espada que Ele recebe é de Golias, aquela que Ele venceu. Está aqui, ela é tua. É só o que Ele tem. Sozinho. Só que a natureza de Davi é a nossa. Quando Davi sai daquele lugar diante do profeta, ele procura outra igreja. Um outro lugar para começar o ministério. Ele vai lá para Gate, ele vai para os filisteus. Sabe o povo que ele venceu, que ele vivia batendo neles? Ele vai lá pedir arrego. E quando chega lá, o povo rejeita ele, fala não, e quase matam ele, denunciam ele, ele tem que fingir de louco e fugir. Ele chega dentro de uma caverna sozinho. O homem que foi profetizado, que recebeu a promessa de que ia ser grande, isso e aquilo, agora ele está sozinho, fugido, com uma espada na mão e 5 pão no bolso. Quando a família dele vem, ele fala, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ele põe a família dele, o pai e a mãe, as figuras de governo sobre a vida dele, não ficam com ele, sai daqui, vocês vão ficar lá em Moabe. E aí Deus traz gente boa do lado de Davi, os amargurados, endividados, perseguidos, que não valia nada, fica aqui com ele. E Davi se fez, a Bíblia fala, se fez, Deus não o fez, Deus não o colocou, ele se fez chefe daquele povo. Davi se coloca como governo sobre o que está ao redor dele. Vocês conseguem entender o que Deus estava tentando fazer na vida de Davi? Davi solta dos vínculos, solta da necessidade de ter uma igreja por trás, te dizendo você é pastor. Solta da necessidade de ter um outro te validando. Porque Saul precisa do povo dando validação para ele o tempo todo. Por isso que Saul tem medo de Davi. Porque o povo começa a falar bem de Davi e não tão bem dele. Eu só posso gerar governo em você se você se soltar e exercer o que eu pus dentro de você. Enquanto você estiver apegado nas coisas, essas coisas vão ser vara de tropeço na tua mão. Moisés cai por causa disso. O Senhor chega para Moisés e fala assim, eles crerão na tua voz, vai lá. Moisés fala, eles não vão crer na minha voz. Aí Deus fala para ele, o que você tem na mão? Uma vara, joga no chão. Tá bom. Lembra da vara? A vara que foi a desgraça de Moisés, que Deus manda ele falar para a rocha, e ele bate na rocha. Aquela vara, que no dia do encontro Deus fala ao povo e o povo vai crer. Ele falou, preciso me apoiar em alguma coisa. E o Senhor fala, então usa a vara. O problema é que lá na frente, esse mesmo suporte foi o motivo da desgraça dele. Deus fala para Moisés, você não creu em mim para me ficar diante do povo. A mesma palavra do primeiro encontro de Moisés com Deus. Eles vão crer na palavra. Moisés fala, não vão crer na palavra. E não é suficiente para Moisés. Moisés fala agora, eu tenho um problema para falar. Agora desculpa. É que o Senhor está falando, eles vão crer na tua palavra. Desculpa, agora eu tenho dificuldade de falar. O Senhor está dizendo, eles vão crer no teu governo. A tua desculpa é, mas eu tenho dificuldades em tais áreas. Poucas vezes na Bíblia você vê Deus irado. E todas as vezes que ele está irado com muito pecado. A Bíblia fala que Deus ficou sobremaneira irado com Moisés. Porque Deus está falando, você pode. Ah, eu não posso. Não, você pode. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar. Não, você pode. Ah, mas eu tenho problema de memória. Você pode. Não, mas eu sou fraco do corpo. Você pode. Não, mas não sei o que. E Deus fica sobremaneira irado e fala, eu estou dizendo. Sobremaneira irado. E aí por fim Deus fala, então tá bom, leva Arão. Arão não era para estar na história. E lá na frente Arão me faz um bezerro de ouro. E desgraça uma boa parte de Israel. É por isso que o Senhor fica tirando da tua mão, às vezes, suportes, lugares onde você quer se apoiar para construir governo. O que Ele está dizendo é, se isso não for vencido dentro de você, cedo ou tarde, como Adão, você vai aceitar aquilo que está vindo do lado. Você entende quando Deus faz Adão? Deus fala assim para Adão, eu vou te fazer uma ajudadora. Ela está aqui para te auxiliar.
O governo está sobre os dois. A ordem de sujeitar a terra está sobre os dois, macho e fêmea, em Gênesis 1. Adão corrompe o lugar das coisas. Então quando Deus vem e fala, você comeu, ele fala assim, foi a mulher que você me deu por companheira. Essa hora Deus fala, quem foi que disse que ela é tua companheira? Eu disse que ela era tua ajudadora. Mas ao invés de você entender isso no espírito, você trouxe ela para apoiar a tua carne. Esse é o problema, era para você governar sobre a tua esposa. Governar sobre a tua esposa não é dar ordem a ela, porque o governo não precisa de palavras. E não que você não tenha que falar, mas se eu tenho que dizer, eu sou o governo, você não é, meu filho. Quando você é, não precisa falar, é sentido, é percebido. É uma informação que flui. As pessoas de Jesus zombavam, as pessoas diziam para Jesus, você é o filho, ele fala, você que está dizendo. Então você que é o rei, você que está falando. Porque o suporte não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. O problema é que você não tem o suporte do lado de dentro. O problema é que a ordem do casamento foi invertida. Você não foi criado por Deus, depois formado por Deus, depois manifestou autoridade, depois entregou a tua carne para receber uma mulher formada da tua carne. Esse processo pulou todo. Eu gostei do corpinho dela, ela gostou do meu, a gente às vezes até pecou antes do casamento e entrou naquele negócio todo e estamos casados agora. E agora não manifesta o tal do governo, eu tenho que gritar com ela para ela me obedecer, ela olha para mim e vê tudo menos o Cristo, mas está escrito na Bíblia que ela tem que submeter, então bora submeter, né? Está escrito. E eu não entendo o princípio, eu tento viver a lei. O que eu faço? Volto onde caiu. Onde eu caí? Eu caí no começo, eu não fui formado por Deus. Então vamos voltar lá na criação. Senhor me forma. Senhor me dá governo, me ajuda a manifestar governo. Depois disso, o governo vai ser percebido em casa. Minha carne vai ser pisada bastante. E aí vai fluindo. E aí um bando de gente começa a se juntar ao meu lado, e quando eu espero que venha soldado, vem gente endividada, trazendo mais problema ainda. Você fala, o Senhor é. Eu também, quando criei Adão, eu criei no meio de um caos. Eu peguei do barro. Pega também, forma. Isso não quer dizer que vai dar jeito em tudo. Porque mesmo no final desse tempo de Davi fugindo, tem aqueles homens maus, filhos de Belial, a Bíblia fala, no meio da turma de Davi. Mas tem homens que, quando você vai ler a história dos valentes de Davi, homens que estavam na turma dos endividados, dos mal falados, dos que ninguém queriam. Ontem eu estava lendo a história, eu falei, meu Deus, se eu não levasse a sério isso aqui, fala duas vezes de dois homens que com uma lança, sozinho, mataram 300 homens. Que loucura, e a gente acha muito Davi ter matado um gigante. O cara matou 300 homens com uma lança, e esse homem com essa capacidade, era um bandido, era um endividado, que estava devendo por aí. Olha o que Davi gerou nesse homem, e você vai lendo a história desses valentes, homens que se responsabilizavam pelos outros, os três que, quando olham para Davi, veem Davi sentindo vontade de tomar água, arriscam a vida para honrar a vida dele. Esses todos homens valorosos, que Saul daria tudo para ter homens desse nível, estavam no meio do entulho. Quem é que purifica aquilo no meio do entulho e transforma esses homens nos valentes de Davi? Homens que ocupam cargos depois altos dentro de Israel. O governo de Davi. Quando Davi se faz chefe deles, ele transforma aquele lixo nesses homens. Leiam depois os valentes em 1 Crônicas alguma coisa, 12, 13, está por ali. Mas leia não como história da Bíblia, porque a história da Bíblia, peixe engole gente, aquela coisa toda. Não, leia mesmo e fala, aconteceu de verdade. Um campinho de trigo, de lentilha, e o homem fica sozinho e fala que ninguém toca. E eu estou disposto a entregar minha vida pelo campo. Eu plantei esse negócio e ninguém vai tocar aqui. E uma palavra, ninguém. Da onde saem esses homens? De alguém que se faz chefe.
De onde sai essa esposa valorosa que o Senhor prometeu? De alguém que se fez chefe. De onde saem esses filhos que o Senhor disse que vão? De alguém que se fez chefe. Mas só pode se fazer chefe deles, se primeiro se fazer chefe de si. Eu só posso receber a autoridade do Senhor se eu estiver disposto a entregar a minha vida pelo Senhor. Davi estava disposto a se entregar por Israel. Eu vou lutar com esse homem porque ele está afrontando os exércitos de Israel. Eu estou disposto a me entregar por Israel. O Senhor fala assim: então você pode governar Israel. Você acabou de se colocar no lugar, na posição de governar Israel. Era desse coração que o Senhor estava falando para Samuel. Eu estou vendo o coração que assume a responsabilidade. Isso não significa bom humor, boa vontade. Isso não significa que você não vai querer. Você imagina Davi, querido, quando olha para aquele povo e vê uns não querendo dividir a comida com os outros, ele fala: meu Deus do céu. Acho que ele olha para Deus e fala: o que é essa turma que você me deu? Eu sentia raiva. Mas eu olhava e falava: mas eu sei quem eu sou. O governo, eu não estou no governo, eu sou. Então quando ele vai fugir de Absalão: o senhor quer que tira? Não, larga lá. Se Deus quer dar o trono para outro, dentro de mim tem algo gerado. Quando o Senhor traz o Cristo como modelo de governo, Ele está falando só para vocês terem o que olhar. Quando Paulo fala: me imitem quando eu imito a Cristo, ele está falando para vocês terem o que olhar. Para quando vocês forem levados para longe, para estabelecer o governo de vocês, para a caverna de vocês, vocês têm um modelo gerado do lado de dentro, que possa ser manifesto para o lado de fora. O problema da igreja é que ela está terceirizando tudo para o Cristo. Jesus morreu na cruz e Ele resolve todos os problemas. E o mundo está cada dia pior, e a igreja está cada dia mais corrompida. Mas ela continua dizendo isso: o Senhor Jesus resolve as coisas. Leva diante do Senhor que Ele resolve. E o que eu não entendo é que Ele não resolve, e mesmo assim continuam dizendo que Ele vai resolver. Passam-se gerações atribuindo a Jesus: não, Ele faz, Ele faz, Ele faz. E Ele não faz, porque Ele me deu o poder para fazer. E isso acabou na cabeça de João Batista. O governo através de um homem, de um profeta, que vinha, liberava a palavra, e todas as nações se dobravam diante do povo de Israel, acabou em João Batista. Quando aquela mulher pede a cabeça, fala: eu quero a cabeça do maior profeta que já existiu. A cabeça é entregue. Logo em seguida Jesus vai chorar com os discípulos, e vem a multidão atrás de Jesus. E Jesus se compadece delas e fala: agora eu vou mostrar para vocês o novo modelo de governo a ser estabelecido. 12 discípulos repartindo 5 pães, 5 ministérios, entregue para grupos pequenos. E isso vai se multiplicar pela terra. O pão partido, o Cristo, vai se multiplicar. O novo governo estabelecido. É assim que o corpo de Cristo se multiplica hoje. O problema é que a gente ainda quer viver às vezes com o governo de João. O governo de um homem de Deus que chega aqui diante da igreja e fala, e a igreja toda é só obedecer esse homem que vai dar tudo certo. É só obedecer esse homem, bota aqui, ó, vai dar tudo certo. E esse homem já não é mais João Batista, esse homem é Herodes, que está se deitando com Herodias, a mulher do irmão mais velho. Esse homem se deitando com a noiva de Cristo e tendo intimidade com ela, e o governo está corrompido. Enquanto você atribuir ao Senhor, a essa figura, a responsabilidade de governo, de estabelecer o que o Senhor falou a teu respeito, você vai padecer. Nós vamos padecer. E não era nada disso. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. O Senhor quer gerar em você a referência das coisas, querido. Davi agora, um fugitivo. E quem estava com ele? Estava na roça junto com ele. E quando você vai ler a história de Davi no deserto, não só com os deles. Quando Davi pede comida para Nabal, e ele fala: eu cuidei dos seus pastores, quando eles estavam no campo. Porque tinham salteadores, tinham ladrões que roubavam gado.
E os pastores falam, é verdade, ele cuidava da gente. Davi passa a ser referencial de justiça e de proteção, enquanto ele é fugido. Enquanto ele é mal falado, ele é referencial de justiça e proteção, mesmo para quem não andava com ele. Aquele número que chegou primeiro de 400 aumentou. Eu não sei para quantos, mas quando ele vai livrar Keila, no final do período, a Bíblia fala, e Davi pegou 400 dos seus homens para ir para Keila. Largou mais não lembro quantos cuidando de bagagem. Ou seja, aquele número foi aumentando. O número de bandidos, de endividado, querendo andar com alguém que era fugido, aumentou. Porque de alguma forma eles falavam, ali eu vou ser protegido. O Senhor quer estabelecer em você, querido, não a imagem do ministério que Ele te prometeu no lugar que você está, mas referencial, para que os endividados ao teu redor queiram te procurar e ficar perto. Você fala, mas não tenho R$1, estou devendo mais que você. Eu falo, eu sei, mas de alguma forma eu entendo que perto de você minhas dívidas vão ser quitadas. Mas você sabe que eu não tenho dinheiro para te dar, sei. Estão me perseguindo, e Davi fala, estão perseguindo mais a mim do que a você, você sabe disso. Mas de alguma forma, perto de você, eu acho que você é protegido. Isso é governo, isso é reino na terra, isso é reino de Deus. Um Cristo rejeitado pelos grandes, e que agora você faz líder dos pequenos. Esse é o propósito, mas ele só vai acontecer quando você assumir governo. Quando as justificativas acabarem. Eu sou aquilo que o Senhor falou, eu sei quem eu sou. O que eu preciso do Senhor? Eu preciso de uma palavra de provisão. O caminho, o Senhor vai estabelecer dia após dia. Dia após dia. Ande no lugar que o Senhor te estabeleceu. A capacidade que o Daniel vai ter de profetizar nesse teclado não tem a ver com quanto vai soprar em cima dele, tem a ver com ele assumir. Você já entendeu que o Senhor te deu o dom de profetizar com o teclado? Bom, quando você assumir isso, vai sair, porque já está aí dentro. Quando você sentar ali falando, eu vou fazer porque está dentro de mim, vai sair. O Senhor falou que você vai liderar uma turma. Bom, o dia que você se colocar na posição de liderar a turma, vai sair. Liderar a turma não é estar à frente, puxando eles. Liderar a turma é estar atrás dele, amarrando o sapato de um que parou, comprando a roupa do outro que está rasgada, cuidando, suportando os mais fracos. Isso é estar à frente. Isso é estar à frente da tua casa. Estar à frente da tua casa não é ir embora e falar para os filhos, vamos aí. Sabe, igual você vê indo para a igreja? Você sabe que está indo para aquela igreja, aquela lá. Porque o homem está indo na frente com a Bíblia e a mulher vindo lá atrás andando com os filhos. Parece um trenzinho. Fala, está indo para a igreja. Porque isso é o modelo de liderança. E esse não é o modelo de liderança. Jacó, quando quer assumir primogenitura, ele foge sozinho. Quando ele volta como Israel, ele fala, eu tenho que andar na velocidade dos pequeninos. Então os outros chegam na festa antes, e ele está indo com os mais fracos lá atrás, suportando. Isso é governo. O governo não existe para fazer juízo sobre o mais fraco, sobre o que erra, mas para interceder pelo fraco, para corrigir, para suportar. Enquanto você não entrar nesse lugar, querido, não adianta você ficar esperando o trono. Nosso governo não é estabelecido com coroa, ele é estabelecido com unção e responsabilidade. Vamos orar, querido, fica de pé. Ontem, enquanto eu estava lendo a Bíblia e meditando nisso, você estava falando comigo com relação a ministérios. E não a ministério no sentido de uma igreja, de um lugar, mas ao ministério que Ele te deu, o ministério profético, a unções que Ele liberou sobre você. Ele falou, os níveis não chegam nos lugares que eu falei, porque vocês não entram nos lugares que eu falei. Se eu disse que você é profeta sobre nações, você não está profetizando nesse lugar, porque você não entrou nesse lugar. E não entrou não é no sentido de Deus te colocar, é intencionalmente. Eu estou nesse lugar e eu vou fazer. Eu não profetizo com instrumento, porque eu não entrei nesse lugar. Eu estou nesse lugar.
Ah, mas eu vou falar e vai acontecer. Não, eu vou me posicionar e vai acontecer. É que a gente mistifica. A gente é místico. Então como é que eu faço para esse lugar entrar? Eu vou ler a Bíblia antes do culto. Vou tirar meia hora para ficar xarabaraba, soqueando, alabará. Não vai, irmão. Isso aí é tentar fazer o carro pegar no tranco. Isso aqui não é. Você sabe, eu já falei isso várias vezes aqui, antes de muitas de vocês serem mães, e depois que vocês viraram mães e pais, vocês entenderam. Eu falo, quando você for mãe, você vai entender, que depois que você vira mãe, acende uma luz automática, que tua vida não é mais só uma. Então todo pensamento teu já tem um outro vinculado, que tem uma outra criatura. Quando você é convidado para uma festa, não tem a chance de uma mãe errar e falar assim, ai, vamos. O Caio e a Carol, vamos, e depois falar, não, a gente tem uma filha, não tem isso. Quando fala, vamos na festa, ele já é 3. Isso é governo. É tá em mim aquilo que está debaixo de mim. É receber um pedaço de pão, olhar e falar, não dá, porque na tua cabeça o pão já tem que dar para 3. Por isso que não é meia hora antes do culto, uma semana de consagração, é um posicionamento que te transforma. E quando o dinheiro entra, as dores dos outros já são as tuas. E não existe nem concorrência. Fala para mim, existe concorrência da necessidade do teu filho com a sua? Não tem. É minha, a dele é minha. Isso é governo. E se ele fizer coisa errada, eu vou pagar o preço, então eu vou corrigi-lo. Isso é governo. Isso é a África. E se a gente ficar irritado com algumas atitudes do Manuel? Porque eu sei que vou ter que pagar o preço se ele não arrumar. E se eu sair de lá e falar, Manuel, melhor ficar pouco. Ele falou, vai ficar 2 semanas. Eu falei, pelo amor de Deus, quanto mais tempo eu fico perto de ser mais irritado eu fico, Manuel. E aí ele riu, eu falei, você ri porque não é você. Mas porque eu sei que eu nem posso mandar ele embora, nem quero. E por isso eu vou ter que engolir, e ele tem que corrigir para que eu pare de sofrer com aquilo. Isso é governo. Por isso que não adianta você tentar estabelecer o teu ministério na base do legalismo. Eu vou orar mais, eu vou fazer mais. Não, tem que voltar antes. O governo manifesto do lado de fora é só reflexo daquele que eu conquistei aqui dentro. Jesus, quando desce para Cafarnaum, uma das primeiras manifestações dele, ele só ensina e os outros falam, ele ensina com uma autoridade, não como escriba, porque ele conquistou essa autoridade dias antes, diante do inferno. Quando ele venceu Satanás, agora eu tenho autoridade, e as pessoas olham e falam, agora você tem autoridade. Que autoridade é essa aí? É a que eu conquistei aqui dentro. É essa que eu tenho aqui. Eu só tenho autoridade para liberar sobre o filho dos outros, porque eu conquistei em cima dos meus. Eu só tenho autoridade para tocar no teu casamento, porque eu morri pela minha esposa. Se não é tentar se utilizar da lei, para estabelecer governo, e os céus não respondem à lei, os céus respondem à natureza. Adão, não caiu chuva sobre a terra ainda, porque não tem homem. O dia que você colocar o pé ali, não saiu fruto, porque não existe homem. O dia que você colocar pé naquele jardim, a árvore responde a você. Não se preocupa, Adão, bota o pé que a planta vai dar fruto, porque ela responde ao teu governo. Mas você precisa entrar lá, Adão. Não adianta você ficar olhando e falar, essa mulher que o Senhor me deu aí, ó, ela não faz. Deus fala, você não assumiu o governo sobre ela. Você está chamando ela de amiga. Ela está aí para te ajudar numa responsabilidade que é tua. Você fica olhando para ela como amiga, querendo dividir o peso com ela. Eu nunca disse que ela era tua companheira. Ela estava para te ajudar a você exercer o governo. Você joga para cima dela, ela cai mesmo. Ela é enganada. Você é que não é enganado. Você sabe o que você está fazendo. Então Davi, até a mulher de Davi, ele larga. E quando ele volta, ele perde a mulher de volta. Mas ele larga até a mulher. Os pais, qualquer figura, ele larga. Fala, eu preciso estabelecer esse lugar que o Senhor disse. Me desvincular desses suportes, dessas estruturas, e assumir esse lugar.
parar de estruturar, de colocar na hierarquia da igreja, nos ensinos da igreja. Chega. Eu vou assumir esse lugar que o Senhor falou. Eu vou parar de ficar procurando profeta no final da semana para falar, então, minha família está com isso aqui, e eu preciso... Assuma o governo sobre si, sobre o teu ambiente. Ou você vai ficar a vida inteira correndo atrás do profeta. E o profeta, a única coisa que ele tem para te dar é a mesma palavra e pão para mais uma semana. É o que tem, filho. O que mais você quer? O trono eu não posso te dar. O governo já te foi entregue, a promessa já foi feita. Está na tua mão. Abaixa a tua cabeça e fala com o Senhor, querido. O Senhor é mais interessado em manifestar tudo que Ele falou. O Senhor precisa do governo sobre a terra. A terra precisa ver a glória do Senhor. A terra precisa conhecer a glória do Senhor. Tua família precisa de uma vez por todas ver o Jesus que você fala que mudou a tua vida. E mudou mesmo, mas mudar a própria vida, o Espiritismo também muda. A pessoa aprende a lidar com seus sentimentos, com suas emoções. O casamento não está bom, ela arruma um segundo casamento. As pessoas conseguem se resolver. Agora, multiplicar e manifestar a glória de Deus, isso é só para filho. É nisso que se conhece glória de Deus. Porque a tua família vai olhar e falar, minha vida também é legal. Eu me ajeitei no segundo casamento. Espiritismo, catolicismo, qualquer coisa me ajudou a lidar com emoções. Psicólogo, remédio, deu uma resolvida. Eu também estou bem como você está. Governo sobre ambiente é outra coisa. É outra história que só se manifesta quando você assume. Quando as dores do ambiente começam a ser as suas. Quando você se faz chefe. Quando você assume a responsabilidade por aquilo dar certo. Isso vai te custar. Isso não tem lugar mais para desculpa. Ó, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você é solto num lugar e fala, vai. E o que a gente vai comer? Vamos andar, vamos pedir para Nabal. Vai aparecer comida em algum lugar. E querem me matar e nem sozinho eu podia fugir. Agora eu tenho uma turma e nem fugir mais eu posso. Porque não tem lugar para todo mundo. Então vamos morrer junto. Isso é governo. Multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai-vos. Ou você quer Novo Testamento? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, multiplicai-vos. A palavra é a mesma, mas só depois que o grão de trigo cai na terra e morre. Só depois que você amadurece. E quando vem para tocar em Jesus, você fala, não, me leva no lugar dele. Você não arranca a espada para tentar matar, para não levar nenhum dos dois. Fala, me leva no lugar dele. Querem tocar? Não, me leva no lugar dele. Eu estou aqui para isso. É Abraão, não, Satanás. Pode ficar com suas posses. As pessoas que nem são meus filhos vão ficar aqui. Esse é o lugar que a gente precisa entrar, querido. Esse é o lugar que Jezabel quer na tua vida. Precisa parar de culpa em Jezabel. Jezabel já foi vencida na cruz. Já foi destruída, destronada. A autoridade foi tomada dela já. Se ela ainda tem algum tipo de autoridade na tua vida, é porque você está entregando. Porque Jesus já tomou dele. E te deu. Ela volta a ter quando você entrega. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vivifique a tua palavra nos teus filhos, Pai. Que nós possamos comer, Pai, do teu pão, Senhor. Ele possa se fazer carne em nós, Deus. Que governo não seja um conceito teológico dentro de nós, meu Pai. Que a gente pare de procurar desculpa, lugar para apoiar a mão, pessoas para suportar, Pai amado. E nós possamos entregar ao Senhor. Nós possamos assumir o lugar que o Senhor nos deu. Lugar de reis e sacerdote. Um sacerdócio que flui através de governo. A manifestação de um sacerdócio que flui debaixo de um governo, Pai. Que nós possamos manifestar governo antes de manifestar sacerdócio. Que a gente pare de se apoiar em cima do sacerdócio e dos seus dons, enquanto o governo está corrompido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a ordem dessas duas coisas na nossa vida seja colocada no lugar correto. Governo e sacerdócio. Reis e depois sacerdotes. Governo sobre si para poder manifestar o Espírito correto através de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus, Pai, é que nós te agradecemos, ó Deus. Pode assentar, querido. As crianças vão preparar alguma coisa para as mães.